Vamos falar aqui, né, um pouquinho do espiritual. Quando uma pessoa, como é que você às vezes descobre que um da família está doente, né? É, qual o sintoma que aparece que a gente percebe que a gente está doente ou um da família está doente? É através da febre, né? A febre é um sinalizador que algo está errado, a pessoa está doente, né? Então, no sentido de ceiar, esse assunto que a religião fala, né? Santa Ceia, eu vou tentar aqui explicar, né? Sua fonte, né? A sua origem se mostrar para vocês, né? No sentido espiritual que a religião esconde, né? E o porquê que esconde. Então, Lúcifer, quando ele estava em comunhão, ceando com Jeová, com Jesus Cristo, ele não tinha provado o pecado. Quando ele não tinha provado o pecado, ele estava em plena comunhão com Deus. Vamos dizer assim, ele estava participando da ceia do Senhor, no sentido, dentro de um pensamento religioso ou espiritual, para os que estão na religião, que não compreende, não consegue separar o que é religioso do espiritual. O que você precisa separar o que é religioso e do que é espiritual. O entendimento religioso é paliativo, é máscara, é enganação, é tapiação, é neblina. E o entender no sentido espiritual é ver o problema, ver a realidade conforme é, de fato, sem tapiação, sem enrolação, sem malandragem, né? Então, Lúcifer, antes de pecar, ele estava em plena saúde espiritual, né? Ali podemos dizer com certeza que ele não era religioso, até então não existia nenhuma religião, e esse querubim, aonde ele pisava, as pedras ficavam fogueadas, né? Ele não estava enfermo, ele estava com plena saúde. Quando diz aqui entendimento, saúde, eu estou dizendo que ele estava numa linguagem muito trabalhada. Essa frase é relacionada a um estado de condição espiritual que os religiosos chamam de Santa Ceia. Então eles colocam a Santa Ceia, que a religião chama, e não é Santa Ceia, é memorial. Então, para dentro do coração, para dentro do interior desse religioso, é um paliativo, é um engano que as trevas coloca para o religioso ficar sossegado. É aquele mata-leão, é aquele boa noite Cinderela, dorme que está tudo em paz, está tudo tranquilo, não
tem nenhum barulho, não tem nenhuma perturbação, né? Você está com aquele silêncio, aquela tranquilidade, e você pode dormir tranquilo, e não vai ter pesadelo, você vai acordar bem. Isso é o que a religião, com seus mecanismos, instala para esse religioso evangélico ou católico pensar dentro do seu coração, dentro do seu interior, que está tudo bem, mas não está. Você vai perceber que o diabo, a intenção dele é sempre mesclar, é sempre esconder a verdade. Porque se você não ter acesso à verdade, então você não tem como você estar em boa saúde, saúde espiritual. Então, a perda da comunhão desse querubim, que hoje é Satanás, o Lúcifer, a perda de sua, vamos dizer assim, na cabeça dos religiosos, está que participar da Santa Ceia, que a Santa Ceia que a religião oferece não é Santa Ceia, não é a solução do problema. Mas eu estou expressando desta maneira para que você compreenda aonde está a astúcia do maligno, né? Na colocação, no arranjo que ele trabalha, né? No sentido debaixo do sol, usando as religiões como médico, como cura da enfermidade. Então, Jesus disse uma certa vez que os que precisam de médico não são os sãos, são os doentes. Então, esse querubim, antes de ele ficar enfermo, né, ele tinha saúde, ele tinha ótima saúde. E essa ótima saúde nos leva a entender a uma condição que ele tinha plena comunhão com Jeová, com Jesus Cristo. E essa plena comunhão com Jeová, com Jesus Cristo, não dependia de ele comer algum alimento sólido ou não sólido, né? Porque a única alimento no sentido verdadeiro que tinha para esse querubim consumir, com todos os demais anjos, né, uma parte deles hoje são demônios, um terço dos anjos caiu também, né, com o engano de Lúcifer. Então, antes desses anjos virar demônio, antes de eles cair junto com Lúcifer, eles também tinham plena saúde espiritual, plena comunhão com Deus. Na linguagem do religioso, eles participavam, vamos dizer assim, para o religioso compreender, eles participavam diariamente, frequentemente, do que os religiosos chamam de Santa Ceia com Jeová, com Jesus Cristo, sem ainda ter originado o primeiro pecado. Então era um estado de comunhão plena dos anjos, que são seres espirituais, não são seres físicos, igual Deus fez o homem, Adão e Eva, nós é matéria, né? Nós estamos atrelados a esse universo que Deus criou, vai ser totalmente diferente do novo céu e nova terra que está ainda para Deus criar. Deus vai destruir esse e vai criar um novo céu e uma nova terra, numa nova configuração. Então, esse querubim, quando ele ficou enfermo, não foi porque ele comeu um pedaço de pão, ou deixou de comer, ou ele se alimentou com arroz e feijão,
ou deixou de se alimentar com alimento físico, alimento no sentido que você leva na boca, você mastiga, você degusta esse alimento, você engole, vai até o estômago, do estômago, né, é feita a digestão, e depois se transforma em fezes e é descartado, né, como fezes. Então, a origem do problema, eu estou explanando aqui para vocês. A origem do problema não foi material, não foi física. A enfermidade, a primeira enfermidade, né, oriunda no meio dessa plena comunhão ali entre Deus e os anjos. Deus ainda não tinha criado esse cosmo, ele veio criar, acho que milhões, zilhões de anos depois da queda de Lúcifer lá no céu. Nessa época, só existia uma esfera espiritual da qual a gente não tem muito conhecimento, aonde morava, né, todos esses anjos, que Deus criou os anjos, né? E esses anjos, eles, se formos dizer em sentido alimento, em sentido de consumir alguma coisa para se manter em boa saúde, né, como uma comparação ao corpo biológico, no sentido de hoje, nós precisamos de comida sólida para esse corpo também é sólido, né? Então nós precisamos de vitamina A, vitamina C, de vários minerais, sais minerais, vários nutrientes para manter o corpo, a carne e o sangue com uma boa saúde. Vamos dizer assim que esses seres espirituais, né, esse querubim, antes de provar o pecado, ele não era um ser material. E até o dia de hoje, ele continua sendo somente um ser espiritual. Ele e todos os demais anjos caídos, que são demônios hoje, e também os anjos que não caiu, estão aos cuidados do bom pastor, que é Jesus. Jesus mantém todo o benefício, todo o pastorear sobre esses anjos. É Jesus que fornece todo o conforto, né? Vamos dizer assim, eu estou falando de alimento para o corpo humano, que precisa, se não desfalece. Se eu não beber água, eu fico desnutrido. Se eu não comer comida, arroz, feijão, eu fico desnutrido. Então a carne e o sangue precisa de um alimento. No sentido espiritual, vamos supor que o alimento que não fazia adoecer os anjos, não deixava esse Lúcifer, esse querubim que hoje é Lúcifer, mantinha ele com boa saúde, era consumir a adoração a Deus. Está dentro do propósito que Deus criou os anjos. Deus criou os anjos com este propósito, para adorar o Senhor. Então, assim como cada coisa tem um ligamento para sobreviver, para viver, né? Então, existe uma relação que, se você quebrar essa relação, essa coexistência de um com o outro, não há vida para uma das partes é eliminado. Então, no sentido de fato, a verdadeira ceia, a verdadeira comunhão desses seres espirituais, desses anjos, que eles não são compostos de matéria igual o ser humano são seres espirituais. O único, por dizer, se havia um alimento que eles precisavam consumir para manter eles em boa saúde, era
consumir a adoração ao Criador, adorar a Jesus, adorar a Jeová. Quando esse querubim ungido, hoje é o diabo, Lúcifer, Satanás, quando ele cai enfermo, né? Não, essa enfermidade que veio instalar nesse querubim ungido não foi por problemas de alimento físico, só foi por problemas de alimento, de deixar de consumir o alimento espiritual que ele poderia consumir somente a adoração. Somente a adoração era o verdadeiro alimento que mantinha Lúcifer, que era um querubim ungido antes de ele cair, mantinha ele com saúde, né? Então ele ficou enfermo quando ele deixou de adorar a Deus, quis adoração para si mesmo, então ele caiu em pecado. E a Santa Ceia, que muitos religiosos acreditam que tem que participar dela para ter comunhão com Deus, né, para ter comunhão com Jesus, está sendo enganado, né, por esse que experimentou da primeira doença entre todos os seres vivos que Deus criara, que são os anjos. Então, a primeira enfermidade a ser detectada, né, foi detectada no interior, no coração desse querubim, de Lúcifer. Não dependeu de ele ter comido um alimento sólido para ele se estragar, para ele se contaminar, para ele perder a conexão de comunhão, né, com Jesus, com Jeová. Então, quando ele mesmo provocou no seu coração, no seu interior, né, essa enfermidade, ele quis ser igual a Deus, subirei à altura e serei igual a Deus, então ele arranjou para si a primeira enfermidade, e esta enfermidade ela estava em um ser que não tinha a matéria, o átomo em si, em sua consistência, porque esse querubim, Deus o fez um ser espiritual, mas ele tinha consciência, coração, e mesmo assim ele estava sujeito à enfermidade. Não enfermidade que nós conhecemos no sentido de tratamento, de postinho de saúde, de um hospital, né, de fazer uma cirurgia, né, para pagar para um médico operar a gente. Não. Essa doença, essa contaminação, ela ocorreu somente na esfera espiritual. Não dependeu desse querubim se contaminar comendo água suja, bebendo água suja ou comendo um alimento com vírus, com bactéria. Não, nada disso. Ele se contaminou dentro de um sentido, dentro da esfera espiritual. Então, se o problema originou no interior, no interior desse querubim, a primeira enfermidade, ela está atrelada à espiritualidade, então a solução, o conserto, né, dessa enfermidade, o expulsar dessa enfermidade, precisa você compreender também que a solução, ela está também somente dentro da esfera espiritual.
se a queda de Lúcifer não precisou da matéria para ele ficar doente, né? Então ele se contaminou somente dentro da invisibilidade, somente com o seu coração, foi somente dentro de uma esfera espiritual, não dependeu de micro-organismo que causa doença no sentido biológico, no sentido carne e sangue, no sentido corpo humano. Então, se o problema originou na espiritualidade, na invisibilidade, no interior, no coração desse querubim, a solução está também, tem que ter um médico que vai curar, que vai resolver esse problema que não é físico, não depende de um bisturi que corta, que é feito de aço inox, né? Que foi fundido numa forja por mãos humanas e está num hospital. Esse bisturi feito de aço inox para operar um corpo humano, operar carne e sangue e dar saúde sobre aquela enfermidade que esse médico, cirurgião, está operando alguém que está enfermo. Esse médico, no sentido debaixo do sol, no sentido carne e sangue, ele vai conseguir resolver o problema da saúde dentro desse corpo que é carne e sangue, mas é paliativo. Todo conserto que esse médico terreno, esse médico que estudou, né, em escola, né, em universidade, para aprender, consertar, arrumar enfermidade no corpo físico, no corpo humano, todo esse conserto é paliativo, não é definitivo, porque dia menos dias, todo esse conserto, um dia esse consertado, ele vai entrar em óbito, ele vai morrer, incluindo o próprio médico que, através da ciência, através do seu conhecimento, vamos supor dizer assim, ele apenas prolongou o que é óbvio, né? A morte no sentido cadáver, a morte no sentido velório, no sentido cemitério. Um médico do hospital, ele apenas ele adia, né, o que é certo na vida do homem, que é morrer, né? Se não morrer, né, por assassinato, vai morrer por doença, porque os nossos órgãos, com uma certa idade, eles adoecem por eles não ter resistência por mais do que 120 anos. Então, qualquer rim, qualquer fígado, qualquer coração, ele tem um prazo de validade. Um coração, por mais bonito, por mais forte, por mais saudável que possa nascer uma criança, ele tem uma quantidade de bater, de bombear sangue. Quando vencer essas milhares de tentativas de bombear sangue para o corpo, um dia esse coração, essa bomba de bombear sangue, vai ficar cansado, entendeu? E vai entrar em falência e vai vir trazer o óbito para esse ser humano. Então, qualquer conserto de enfermidade no sentido carne e sangue é paliativo, é um conserto, entendeu? Que não é definitivo, não resolve e a pessoa vem a falecer, vem a morrer por causa desta enfermidade. Então, no sentido espiritual, quando esse querubim ele arranjou para si essa enfermidade, a ocorrência dela, a origem dela não foi algo físico,
por mais que as bactérias, os micro-organismos, a gente não consegue ver com o olho nu, precisa de um microscópio, precisa de aparelhos para enxergar esses seres vivos, esses seres tão minúsculos, tão pequenininhos, né? Eles ainda são sólidos, eles são ainda matéria, eles são ainda de poder encostar, poder tocar neles e eles poder tocar em nós. Então, essas bactérias, os vírus, esses micro-organismos, né, que provoca doença em nosso corpo, é matéria. Mas a doença, a primeira doença a de conhecimento dentro da criação de vida, de todas as coisas vivas que Deus criou, a primeira enfermidade, ela não dependeu desses micro-organismos, que é matéria, que faz ocorrer doença em nosso corpo humano, corpo feito de carne e sangue. Então esse querubim, ele tinha plena saúde, vamos dizer, ele participava, como diz os religiosos aí, da Santa Ceia com Jeová, com Jesus Cristo, porque ele tinha plena comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Mas quando ele ficou doente, quando ele ele mesmo arrumou essa enfermidade para si, ocorreu no seu interior, ocorreu sem micro-organismo que está atrelado a esse universo físico, a esse universo onde tem gravidade, aonde uma fruta cai no chão por gravidade, aonde tem bactérias, micróbios, né, nocivos à saúde do corpo humano e carne e sangue. Então esse querubim, uma vez doente, ele estende essa contaminação, como os micro-organismos, eles passam contaminação de um ser humano que está com uma gripe, né, está com ebola, está com o Covid agora praticamente está extinto, mas tem tantas doenças aí que são transmitidas, né, no sentido biológico, no sentido físico, no sentido átomo, dentro desse universo que Deus criou, que é físico, que é matéria, como aqui, ó, tá vendo? Ó, meu nariz aqui, ó, pegando no nariz, ó, isso aqui é matéria, ó, é átomo, né? Então esses micro-organismos, eles são invisíveis ao olho nu, mas eles causam doença, né? São transmitidos por saliva, transmitidos por espirro, são transmitidos por ingerir, né, essa bactéria que está num alimento mal lavado, e você acaba ficando doente, você acaba passando doença para outros seres humanos que estão saudáveis. Então, nesse mesmo ótica, nesse mesmo juízo, nesse mesmo entendimento, esse querubim, ele arrumou para si essa enfermidade que não originou-se com bactérias, com micro-organismo, atrelado a prejudicar a carne e o sangue, mas foi um problema de doença dentro da esfera espiritual. E ele precisava, ficou precisando, né, de um conserto, precisando de um médico. E antes de ele se analisar, se perceber que estava doente, ele contaminou 1/3 dos anjos que estava saudável, que estava, como diz os religiosos, estava participando de Santa Ceia, né, com Jeová, com Jesus Cristo, estava em plena comunhão com Deus, né,
Aí 1/3 desses anjos são contaminados com essa doença espiritual. E não só 1/3 dos anjos são contaminados, mas o diabo consegue contaminar com essa doença espiritual, consegue contaminar Adão e Eva. Então o interior, né, de Adão e Eva, a alma, o coração, o espírito de Adão e Eva foi contaminado com essa doença. E eles caíram e nós herdamos essa doença espiritual. Então, para nós existe um médico, né, para curar a nossa enfermidade. Jesus certa vez falou que são os doentes que precisam de médico, não são os sãos. Quando Jesus falou nesse sentido, ele estava falando que ele não está interessado, ele não vai entregar salvação para aqueles que se acham religiosos, para aqueles que se acham não enfermos, para aqueles que se acham que são melhor do que os outros, né? Jesus veio para os enfermos, para os doentes. No sentido aqui é espiritual. Essa enfermidade não é enfermidade do corpo e da carne, do corpo humano, da carne e do sangue, como eu disse, que é paliativo. O médico pode curar você de 4, 5 enfermidades terríveis, com operação, com medicamento que você compra na farmácia, né? Que os laboratórios manuseiam, fabricam, você ponha na boca com água, né? Você engole esse comprimido, você engole esse remédio, você faz o tratamento e a enfermidade que estava no corpo, na carne, no sangue, é expulsa. E você volta a gozar de boa saúde, mas dia menos dias você vai para o cemitério. Ou seja, esse médico debaixo do sol é paliativo, não resolve de fato o problema. Então, o problema nosso é espiritual. O problema nosso, assim como foi de Lúcifer, assim como foi dos anjos caídos, são espiritual. Para resolver o problema para nós, teve que Deus vir encarnar. E porque para aplacar a ira de Deus e nos dar saúde no sentido da queda de Adão e Eva, da herança do pecado que nós herdamos um herdeiro dessa doença somente na esfera espiritual, nós herdamos dela, nós precisamos de um médico para resolver o problema, né, dessa enfermidade. E nenhum médico de faculdade, de universidade, com bisturi, né, que foi forjado numa siderúrgica, né, forjado no aço inox, né, nenhum médico humano pode resolver, trazer o antídoto, a cura para essa enfermidade que esse querubim um dia arranjou para ele. Não precisava ele ter feito isso. Ele mesmo ficou doente, se arrumou a doença para si mesmo. Ele não pegou essa doença de nenhum outro anjo. Deus não empurrou essa doença no seu coração. Essa doença foi autoproduzida na esfera espiritual, no seu coração. Então esse querubim, esse ungido, ele ficou doente. E para ele não tem solução, porque eles são seres espirituais. E essa enfermidade, ela está atrelada à palavra pecado. Pecado é a perda de conexão com Deus. É a perda do sinal de comunhão com Deus. Então, antes de Lúcifer pecar, vamos supor que
aqui eu estou fazendo uma representação. Vamos supor que esse dedo aqui que está mexendo agora, ó, esse dedo que está mexendo aqui, e esse aqui era o querubim ungido, que hoje é o diabo, Lúcifer, e ele estava com plena saúde, e ele até dava pulo, ó, ele tinha muita saúde, parecia, né, um potro novo, né, pulando no pasto, muita saúde. E esse que tá parado aqui, ó, esse outro dedo parado aqui, ó, tô apontando com o dedo que tá fazendo a representação da saúde desse querubim antes de provar o pecado, né, que é Deus. Então, quando esse querubim estava em plena saúde com o seu Criador, eles estavam assim, ó, eles estavam conectados, eles tinham uma simbiose entre eles tinham comunhão. Quando intentou no coração desse querubim, que hoje é Lúcifer, subirei às alturas e serei igual a Deus, eu também vou ser adorado, eu também vou ser autoridade, ele cria uma autoridade paralela, ele cria um outro governo, uma concorrência com Deus, e isso se chama pecado. Então houve a quebra de conexão. Aí, ó, tá vendo que os dedos saltaram? Eles estavam juntos e agora não está mais junto? Houve a ruptura. Então, para restabelecer a conexão, eu vou encostar um dedo no outro, que é uma representação de restabelecimento de conexão, de comunhão, que só pode ser ofertada, oferecida, realizada para nós que somos humanos, que nós temos sangue. Então, nós tendo sangue, Deus precisou encarnar, ser 100% homem, 100% Deus, e nesse 100% homem, que ele se fez carne, corria um sangue nas veias de Cristo, de maneira que esse sangue nunca provou o pecado. E esse sangue foi o antídoto, foi o remédio, foi a solução, morrendo no madeiro, a oferta, uma oferenda a Deus, um holocausto desse homem, Jesus Cristo, que nunca provou o pecado, quando ele se sacrifica para sofrer o juízo que estava preparado, reservado para todo pecador, para mim, para você. Quando Jesus sofre esse juízo no madeiro, ele consegue restabelecer a conexão, né, que estava quebrada com uma doença que é uma enfermidade espiritual. Então, essa conexão, esse restabelecimento de comunhão perfeita, essa simbiose, né, que todos nós queremos com Deus, só pode ser realizada agora por esse médico, que é médico dos médicos, que ele trabalha dentro da esfera espiritual, aonde ele tem poder para resolver qualquer doença no sentido carne e sangue, no sentido biológico, mas o interesse dele não é curar câncer no sentido biológico, porque nós estamos dentro de uma natureza de desfalecer dessa tenda, desse corpo humano, que é um tabernáculo aonde Deus quer fazer morada, aonde Deus pode fazer morada, né? Então a verdadeira comunhão, né? A verdadeira ceia, ela não está atrelada a um alimento que a religião fala para você ir num culto lá que vai ter santa ceia, para você pegar um pedacinho de pão e provar um pouquinho de vinho. Umas religiões ainda adulteram, ainda faz
do suco de uva, sendo que o correto é vinho, aquele fermentado, aquele que se beber muito embriaga. Esse é o correto. Jesus transformou a água em vinho, ele não transformou a água em suco, né? Então, as religiões, o que ela faz o crente acreditar só tá dentro da natureza desse querubim doente, assim como que não há jeito de uma cura para ele, porque ele é um ser espiritual, ele não tem carne, não tem sangue, então não teve como, e Deus também já é um ser espiritual, então não tem como, dentro de um ser espiritual, existir sangue de um justo, sangue de um inocente, sangue que nunca provou o pecado, para lavar os pecados desse querubim que caiu em pecado e desses demônios que caíram em pecado. Então, a origem dessa enfermidade, ela não é biológica. E a solução, o antídoto para uma boa saúde no sentido espiritual, no sentido de restabelecer a saúde, que é a conexão, voltar, né? Voltar a conexão. Ó, o Djair tá mexendo aqui, a representação. Esse dedo aqui que tá mexendo. Ó, antes de eu crer em Cristo, eu estava desconectado com Deus. A religião nunca pôde fazer a conexão, o religamento, né, com Deus. Mas quando o médico dos médicos, que é Deus, mandou o seu filho unigênito, para morrer, para que todo aquele que crê tenha vida eterna, então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, né? E para ir a Cristo, só vai a Cristo aqueles que o Pai dá. Ou seja, no sentido espiritual, só vai crer em Cristo, só vai respeitar a verdade aqueles que o Pai revelar. Então, tudo isso está na Bíblia. Quando Deus fala através do Filho, fala para Pedro, né? Pergunta para os apóstolos quem que ele é, né? Quem sou eu? Aí Pedro lança uma resposta: tu és o ungido, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala assim, que Pedro teve uma revelação do Pai. Então, se o Pai não dá não preparar, né? Não estiver na vontade do Pai dar esse pecador a Cristo, ele não vai pertencer à salvação. Só vai a Cristo aquele que o Pai dá. Está escrito na Bíblia, né? Então, a salvação, ela tem todo ali uma estrutura de salvação, de preparo espiritual dos três personagens que é Deus, são três em um e um só Deus, né? Ninguém vai a Cristo se o Pai não dá. Então, que é Jeová, que é Deus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Cristo. E quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Então vocês viram a atitude, o agir de Deus nos três personagens? Os três personagens, cada um deles tem um papel definitivo, necessário para que eu e você seja sarado dessa enfermidade espiritual herdada no Jardim do Éden, né? Quando Lúcifer descobriu que não tinha cura para ele, né? Porque ele é um ser espiritual, não tinha remédio para ele, não tinha antídoto para ele, então ele vai contaminar
Adão e Eva, porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. Então, qualquer distúrbio hoje do entendimento da verdade que você está consumindo sem o valor da Escritura, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, outro pedacinho ali, quando você somar toda essa porcentagem de valores espirituais distorcido pelo diabo, né, que a intenção dele, ele contaminou nós com esse vírus espiritual, né, não é biológico, e o antídoto está disponível pelo médico dos médicos para resolver o problema. O antídoto também, a solução desse problema não é na esfera da carne e do sangue, não é do esforço humano, não é de uma religião, não é. A solução não está no próprio de Jair, no próprio pecador. A solução dessa enfermidade espiritual, nenhum pecador tem a fórmula em si mesmo. A fórmula precisou descer do céu, né? No sentido, na figura do Filho, né? Morrer no madeiro, uma oferenda, um holocausto, de um sangue de um justo para restabelecer conexão. Então nós falamos muito de sinal de internet, né? Antigamente era o tal de Orkut, né? E depois nós teve a instalação de internet via cabo, né? E por último, há alguns anos atrás, a internet, né, de fibra ótica. Mas mesmo fibra ótica, desde onde estão as antenas até a nossa casa, ela vem por cabo. É fibra ótica? Mas não saiu fora da natureza da linha quando a conexão não era de fibra ótica, era através de cabo, de um cabo mais grosso, e aonde a inteligência, a rede, as informações da internet chegava à nossa casa com mais lentidão, porque era um material diferente, não era de fibra ótica. Então, nós tinha internet em casa através desses cabos. Depois, através de cabo de novo, nós tem internet melhor de fibra ótica. Mas sendo fibra ótica, o cabo mantém-se ainda, né, que vem pela rede de luz, pelos postes, pela estrutura que chega energia elétrica, né, chega também esses cabos de fibra ótica e chega até o roteador, o modem da minha sala. E da minha sala eu tenho sinal, eu tenho Wi-Fi, como eu estou usando o Wi-Fi aqui nesse celular, nesse smartphone, para gravar esse vídeo. Então, quando um vento, um caminhão, algo sinistro, rompe o cabo de fibra ótica ali na rua, né? Ao exterior, né? Antes de chegar no roteador, antes de chegar no molde, algum sinistro ocorre de arrebentar esse cabo de fibra ótica, o sinal é interrompido. E é preciso o técnico vir e fazer um conserto para restabelecer o sinal, para restabelecer, né, a comunhão do meu smartphone, que pega o sinal via Wi-Fi através do roteador que está na minha sala. Então, assim, no sentido que eu estou pegando aqui o exemplo, no sentido de sinais que chegam na minha casa através de uma rede de cabo, seja de cabo antigo ou de fibra ótica, tem um roteador, tem um molde na minha sala para jogar uma comunhão, restabelecer um contato via Wi-Fi
com o smartphone. Então, quando ocorre uma doença no sinal de internet, houve uma ruptura, uma quebra desse cabo. Então, quando Adão e Eva foi contaminado, essa comunhão, cadê os dedos? Né? Aqui está fora de foco. Aqui, ó, que eu achei o foco. Então, veja bem, Adão e Eva, dentro do jardim do Éden, eles estavam assim com Deus. Ó, um dedo representa Adão e Eva, o outro dedo representa a conexão com Deus. Eles tinham comunhão com Deus, eles estavam em plena, como diz o religioso aí, em plena Santa Ceia. Mas essa Santa Ceia que Adão e Eva participavam não era um pedacinho de pão, não era um pouquinho de cálice, né? Não era. A Santa Ceia espiritual em Jesus Cristo não é feita desta maneira que a religião te ensina, né? Então, o problema da primeira enfermidade, ela ocorreu sem vinho, sem pedacinho de pão. Ela ocorreu, essa contaminação, ela ocorreu dentro de uma esfera espiritual. A primeira doença originou-se no sentido espiritual, no coração, no interior desse querubim chamado Lúcifer. Então, a solução também ela vem no sentido da parte de Deus, no sentido somente espiritual, para fazer restabelecer a comunhão, restabelecer, né, o sinal. Então, o sacrifício de Jesus no madeiro, aquele sangue é o roteador, é a fibra, é o molding que faz restabelecer a comunhão com o nosso coração e o coração de Deus. Que você compreenda a verdadeira ceia não é religião que te dá, né? Não é impossível de religião entregar ceia para um pecador. E um pecador, ele não tem recurso de resolver essa enfermidade, que essa enfermidade ela é a derrubada de comunhão com Deus que ocorreu no Jardim do Éden e nós herdou. Nós nascemos desconectados com Deus. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nascemos totalmente sem sinal, né? É como o Djair é um smartphone, né? Mas sem o sinal, esse smartphone, se não tiver nenhum sinal, né? Seja via rádio, seja via cabo, seja via fibra ótica, se não haver nenhuma transmissão, o smartphone não serve para nada. Ele vai apresentar como o Djair era antes de receber o sinal, antes de receber o antídoto, antes de receber o sangue de Cristo derramado no madeiro, no Calvário, para restabelecer a minha comunhão, a minha ceia com Cristo. Estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Olha aí o técnico, olha aí o médico chegando para fazer restabelecer a conexão caída, a conexão derrubada, a enfermidade adquirida por herança, por hereditária, né? Então, o pecado é essa doença, o pecado é esse vírus, essa bactéria, aonde laboratório nenhum, no sentido debaixo do sol, no sentido de achar uma solução da parte da ciência, da parte do homem, da parte do conhecimento,
do médico no sentido humano, no sentido hospital, né? Não tem solução. Um dia eu vi um vídeo, eu fiquei muito aborrecido de ver esse vídeo. Era uma criança, era um adolescente, segundo a religião, segundo o entendimento dos religiosos, quando vê esse vídeo, por não saber, não entender, por ter muita alimento contaminado, qualquer entendimento, né, que não tenha o valor da Bíblia, você está sendo trabalhado com vírus, com enfermidade espiritual. Enfermidade espiritual, nós já nascemos com ela, nós já nascemos lascado. O que o diabo faz distorcendo a validade das escrituras, para que você não venha se alimentar conforme a validade do valor, do teor das escrituras. Porque se você vir a dar respeito segundo o que a palavra tem, segundo com os recursos, com o poder, com a autoridade, com a cura que a palavra de Deus tem, você é curado. Então, através das religiões, esse valor das escrituras é distorcido. Enquanto você leva para o seu coração o valor distorcido, você leva para o seu coração que vai participar de ceia que a religião oferece, acreditando que a religião pode ofertar ceia para você, você está se alimentando de um isolante, de uma máscara que não resolve a raiz do problema. Lembra que no início dessa conversa, dessa palestra, desse vídeo, eu falei que muitas vezes, como que descobre que uma pessoa está enferma? A pessoa apresenta febre. Como que você sabe, como que você pode se autoanalisar se você tem febre? Se você não consegue valorizar o teor das escrituras, pedacinho por pedacinho, cada pedacinho que o diabo coloca, aquele assunto da Bíblia, ele distorce, você entende errado, você entende que a religião pode dar ceia, pode dar santa ceia para você religioso, que é membro de lá, que você acredita que um pecador cheio de pecado pode reestabelecer o sinal no seu coração com Cristo, você está desonrando o sacrifício de Cristo, você está cocheando em outro pensamento, você está olhando fora de foco. O nosso olhar, o nosso envolvimento é com Cristo. A solução é com Cristo 24 horas. Você não pode enxergar o Djair oferecendo a solução para a sua enfermidade. Você não pode enxergar uma religião te oferecendo a solução da sua enfermidade adquirida por herança de Adão e Eva, que é o pecado. A solução você pode ter ela se você crê de todo o coração e validar sempre o valor das escrituras. O diabo tem dado um paliativo, distorcendo a palavra para você ter um conforto nesta palavra, dizendo que você não está mais febril, que você não tem febre, que está tudo bem ser religioso, mas o cerne do problema, o núcleo do problema, o diabo nunca quer tratar, porque ele não quer você sarado, ele não quer você com saúde espiritual, ele quer manter você desconectado com Deus, com o Papai do Céu. E o único técnico, o único médico que pode consertar o interior do Djair, o interior da sua alma, da sua consciência, do seu espírito, do pecador, é
aquele médico com a receita perfeita, né? Papai do céu enviando o seu filho, Jesus Cristo, morrer no madeiro com esse sangue, com esse antídoto oferecido para todo aquele que crê, tenha vida eterna, tenha saúde, tenha de volta a conexão perdida ali no Jardim do Éden. Que você possa fazer proveito e entender de fato que se você quer cear, se você quer uma santa ceia, é afastar-se do pecado. Quando você afasta do pecado, crendo no sangue de Cristo que te justifica, né? Perante o Papai do céu, esse sangue de Cristo, ele apaga todos os seus pecados, todos os meus pecados. Então, a verdadeira ceia é essa, que é Jesus que te traz, é Jesus que te restabelece a saúde de volta, a conexão com o seu coração junto a Deus, que estava com o sinal interrompido, com esse cabo, né, com essa fibra ótica rompida, né, entre o seu coração e o coração de Deus. Que você compreenda o verdadeiro significado da Santa Ceia, que é somente Cristo que pode dar ceia para nós. Agora, né, ela está no sentido individual, no sentido, estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Olha aí, tem alguma religião nessa cena? Tem alguma ajuda quando eu consegui, pela misericórdia de Deus, a conexão do sinal que estava quebrado, estava derrubado por herança hereditária, herança do pecado, herança de Adão e Eva, quando eu não tinha conexão, né, o sinal de Deus, né, eu não conseguia cear com Cristo. Então foi o próprio antídoto, foi o próprio remédio, a receita correta que restabeleceu ceia, que eu não tinha, então foi Cristo que preparou tudo. Quando ele bateu a porta, ele mesmo entrou para o lado de dentro, me deu condições de eu pegar na maçaneta e eu abrir a porta, porque se ele não me desse condições de eu levantar e eu abrir, pegar na maçaneta, eu não levantava, porque eu estava morto em meus delitos e pecados. Ou seja, todo o arranjo de salvação, até mesmo o pecador, quando ele abre a porta, abrindo a porta, Jesus bate para o lado de fora, o lado de dentro simboliza o coração do homem. Quando ele abre essa porta, no sentido dentro da esfera espiritual, o arranjar para cada pecador que vai abrir a porta, esse arranjar, essa subsistência, essa força, esses nutrientes, todo o ocorrido desse de Jair conseguir abrir a porta quando Jesus bateu para o lado de fora, foi o próprio Cristo que me deu condições, que me deu estrutura para mim levantar, pegar na maçaneta e abrir essa porta. E Jesus entrou e ceou comigo. E hoje, cada dia, 24 horas por dia, eu tenho santa ceia com o Senhor. Eu não preciso de uma religião para oferecer ceia para mim, porque é impossível de uma religião ofertar ceia para mim, né? É impossível de um pecador, né, oferecer ceia para mim, porque não foi ele que morreu no madeiro. Ele não tem sangue para lavar pecado. Pecador é sujo igual eu, de Jair, que sou pecador. Um sujo não lava a sujeira do outro. No sentido físico, eu e você podemos lavar a sujeira, o barro, né? A sujeira adquirido
num serviço que suja toda a roupa, suja todo o corpo, você entra debaixo do chuveiro e consegue lavar-se da sujeira física, mas da sujeira espiritual, ai de você, ai de mim, se ficar esperando cear com a oferta da religião, com a oferta de um pecador chamado padre, de um pecador que oferece santa ceia, chamado ancião, chamado pastor. Você está lascado. Então que você compreenda que o que está em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 22 em diante, é memorial. Por isso que Jesus está morto. Morto, por isso que se fala memorial. Não se fala memorial para alguém que nunca morreu. Identificamos que Cristo se fez carne. Identificamos via a palavra que ele morreu no madeiro. Então ele não está morto no sentido dos fatos que aconteceu com ele. Ele morreu por nós no madeiro. Isso é fato, isso é verdade, isso aconteceu. Ele, no terceiro dia, ele ressuscitou. E aqueles que creem em Cristo, quando creem em Cristo, aquela morte no madeiro, esse que crê em Cristo, morre com Cristo. De maneira que, quando no terceiro dia Cristo ressuscita, esse que creu em Cristo agora também morreu com Cristo no madeiro e também é ressuscitado quando Cristo saiu da sepultura. E esse ressuscita uma nova criatura. Essa nova criatura não é o Djair nascido da Francilina. O Djair nascido da Francilina tem essa carcaça aqui, ó, tem o barro. Ó, isso aqui é barro. Deus fez Adão e Eva da terra. Então, a nova criatura não prova do pecado. Por quê? Porque a nova criatura é um ser agora espiritual. Jesus justificou, né? Eu ainda nos meus pecados, levou-me junto à sua sepultura. Então o Djair morreu. Então o Djair é o velho homem. E o velho homem, ele é criminoso. Ele pode sim ser responsabilizado pelos seus crimes. Todos eles, mas a nova criatura, o novo Djair, eu vou conhecer esse novo Djair, o meu novo nome. Então essa nova criatura, ressurreto, que ressuscitou junto com Cristo, quando Cristo ressuscitou, aquele lá nunca vai provar o pecado. Papai do céu vê ele justificado porque ele creu em Cristo. Então aquela nova criatura nunca vai provar uma só vez do pecado, porque no céu não pode entrar sequer com nenhum pecado. Por isso que Jesus falou, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Então que você compreenda que se você não é nascido da água e do Espírito, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha bater na sua porta, no seu coração, e venha te dar condições também, como de Jair, né? De abrir essa maçaneta, abrir essa porta por dentro, com a misericórdia, com o arranjo de Cristo, porque se Cristo não providenciar o arranjo desse falecido, desse cadáver, desse morto em seus delitos e pecados, você não vai conseguir abrir essa porta que Cristo está batendo. Toda obra de salvação, no 100%, recai a Cristo. 0% para o ser humano, para a religião. O diabo está aí para esconder Cristo e glorificar a religião e glorificar o homem. Que você entenda, que você zere o seu estoque religioso agora, que você
consiga repartir essa mensagem para tantos quantos precisarem, né? Não bloqueie ensino que pode ajudar outros no sentido espiritual, né? Reparta essa mensagem, assim como você teve proveito nessa mensagem, né? Outros também terão. Que Deus te abençoe. Cadê o...